povo de Direito do Trabalho. Então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo que é exclusivo aqui do canal do YouTube, que é para abordar alguma decisão de tribunal superior que seja importante no mundo do direito do trabalho, relevante para os nossos estudos. E se você ainda não está inscrito, convido a se inscrever e a compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar o conteúdo. Até o vídeo de hoje já foi abordado num episódio do podcast há algum tempo, mas achei importante trazer aqui, eu até pensei que eu já tivesse falado sobre ele especificamente, mas não em nenhum vídeo especial, mas é um tema muito relevante para nós dentro da questão de responsabilidade civil no direito do trabalho, que é o tema 932, que trouxe uma tese, né, de repercussão geral do STF, a partir de um recurso extraordinário de um assunto bem específico. É sempre bom lembrar que esses vídeos aqui do YouTube, que vão direto para o YouTube, são vídeos exclusivos sobre abordagem e análise de acórdão, né? E aí outros vídeos tem lá no Instagram, @evoluir direito do trabalho, com lives e com vídeos no IGTV também sobre conteúdos. Lá também tem uma série de decisões, e a decisão que eu vou analisar hoje, depois ela vai para o canal do Telegram, Evoluir Direito do Trabalho by Andrea Paz, onde eu sempre coloco o inteiro teor da decisão lá no Telegram, que é mais fácil de compartilhar e quem tiver no canal já pode acessar. Vamos lá. Bom, nós saímos de um recurso extraordinário no STF, portanto, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, e é uma matéria relacionada a direito civil, constitucional e direito do trabalho. Estou iluminada, como vocês podem ver hoje. É a luz que temos. O tema que ficou definido, a tese que ficou fixada foi a seguinte: o artigo 927, parágrafo único do Código Civil é compatível com o artigo 7º e 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que os demais membros da coletividade. Então vejam que é uma decisão sobre a compatibilidade entre o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil com as relações de trabalho, com a Justiça do Trabalho, mais especificamente danos decorrentes de acidentes de trabalho. Então a discussão era sobre se havia aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, ou seja, da responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco, às relações de trabalho, mais especificamente as relações que envolvem acidentes de trabalho, principalmente acidente de trabalho típico, como foi aqui a situação. É importante lembrar, então, que é necessário um estudo prévio de direito civil, né, gente? Quem quer trabalhar com responsabilidade civil, com acidente de trabalho, ações acidentárias, pedindo indenizações e compensações por danos materiais, morais, estéticos, é importante estudar direito civil. O direito civil continua muito próximo do direito do trabalho, na verdade, voltou a ficar mais próximo até do que nós gostaríamos, mas nessa matéria específica sempre foi o fundamento civil constitucional. Então, é muito importante estudar essa matéria, tá? Lembrando que, até no próprio acórdão, na ementa do acórdão tem isso, a regra geral no direito civil brasileiro é da responsabilidade civil subjetiva, ou seja, uma responsabilidade baseada em culpa. Então, os requisitos são aqueles do conceito de ato ilícito do artigo 186 do Código Civil. Então, aquele que pratica uma ação ou omissão por negligência ou imprudência e causa dano comete ato ilícito. Cometeu o ato ilícito, causando esse dano, surge o dever de indenizar. Então, é do conceito de ato ilícito, do artigo 186, que a gente tem a obrigação de indenizar do caput do artigo 927. Portanto, o artigo 927 parte da responsabilidade subjetiva. E o seu parágrafo único diz que responde e indeniza independentemente de culpa naquelas situações previstas em lei ou quando a atividade, por sua natureza ou pelo seu desenvolvimento, gerar um risco maior do que ele gera aos demais membros da coletividade. E é aí que a gente transporta isso também para as relações de trabalho, mais especificamente o dano decorrente de acidente de trabalho. Então, a regra geral é de responsabilidade subjetiva
E é por isso a questão da compatibilidade ou não. Por quê? Porque o artigo 7º, 28 da Constituição, quando estabelece que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhorar a sua condição social, tem lá a indenização em relação ao acidente de trabalho, então indenização ao trabalhador por sofrer acidente de trabalho e em caso de dolo ou culpa do empregador. Então, também temos essa regra geral para acidente de trabalho no artigo 7º, 28. E aí vocês vão ver que o argumento do ministro Alexandre Moraes e depois da ministra Rosa é muito interessante, são argumentos muito interessantes para trazer aplicabilidade para o direito do trabalho, justamente trabalhando com essa questão do direito constitucional e do direito civil. A historinha do processo, do acórdão, que deu origem ao recurso extraordinário, em setembro de 2009, um supermercado sofreu um ataque de assaltantes que queriam subtrair um malote de dinheiro que estava sendo acondicionado num carro forte. Então, na verdade, a gente tinha a empresa de transporte de valores, estava levando ou buscando, enfim, o dinheiro, e houve um assalto. E o sujeito aqui, o trabalhador, participava dessa cena na condição de vigilante, ele era da empresa de transporte de valores, tá? Então, colete, armado, treinamento, tudo aquilo. Então, a atividade dele era de transporte e guarda de valores, portanto. Então, vamos entender isso é muito importante, porque ele não era o caixa do supermercado, né? Ele era exatamente o vigilante que anda armado, que se submete a condições de risco maiores do que o caixa do supermercado, portanto, tá? Após a troca de disparos entre os criminosos e o autor e seus colegas, o roubo foi frustrado, ele não foi atingido por nenhum tiro, mas isso trouxe sequelas psicológicas grandes para ele. Então, na verdade, o problema aqui foi o dano moral ocasionado pelo sofrimento, pela tensão desse trauma específico que ele sofreu. Então, ele pediu pagamento de indenização por danos morais, que eu prefiro chamar de compensação, pagamento de pensão até a idade de 65 anos, que isso é uma coisa para um dia a gente conversar, se quiserem uma aula, eu estou pensando em montar um curso rápido de responsabilidade civil, pelo menos de noções gerais, porque eu vejo muito isso, o pedido de indenização de pensão até a idade de 65 anos, até quando ele morrer, ele tinha que pedir a pensão vitalícia, eu acho, né? Porque depois de 65 anos acaba a pensão e ele vive do quê? Aí é que ele vai voltar a trabalhar? Aí é que não faz sentido, né? Mas enfim, isso acaba sendo comum, ainda mais 65 anos, que não é mais a idade média, né, calculada, a expectativa de vida média do cidadão brasileiro. Mas enfim, e o custeio de todo e qualquer tratamento de saúde associado ao trauma. Então, danos materiais, né, a indenização através de pensão e o pagamento de despesas, de ressarcimento, de tratamento e o dano moral. Esse foi o pedido. A sentença no primeiro grau acolheu todos os pedidos e deu a responsabilidade direta da empresa de vigilância de transporte de valores e subsidiária do supermercado por se tratar de tomador de serviço. O TRT da 24ª região, que é Mato Grosso do Sul, excluiu a responsabilidade do supermercado, entendeu que não caberia responsabilidade subsidiária nesse caso e reduziu a indenização. Aí veja a importância de realmente, para quem trabalha nessa área, ir fazendo os pré-questionamentos. Até no Instagram coloquei uma decisão que trata disso, dos requisitos de transcendência para poder subir recurso de revista, mas vejam como é importante ter essa possibilidade de fazer recurso de revista, porque foi no recurso de revista que foi restaurada a responsabilidade do supermercado na forma subsidiária e foi aumentado o valor da pensão. Muito bem. Agora, a repercussão geral, então, do tema é se o 927, parágrafo único do Código Civil, que traz uma aplicação geral, pode ou não ser utilizado pela Justiça do Trabalho, reconhecendo, então, a possibilidade de responsabilidade objetiva do empregador em algumas hipóteses. Muito bem. No voto do relator, o ministro Alexandre Moraes diz que tem aqui duas teses, né? A tese para não responsabilidade se baseia principalmente na dificuldade de se estabelecer quais são atividades de risco. Esse é um argumento bem triste, juridicamente falando, porque a gente não pode partir dessa premissa. Então, toda vez que for difícil a gente estabelecer um padrão, então a gente exclui a aplicabilidade daquela norma, porque é difícil estabelecer uma padronização do que é atividade de risco. A gente não tem isso nem para a relação de consumo, a gente não tem isso nem para as relações de direito civil, uma lista exemplificativa de atividade de risco a gente não tem. A gente tem algumas, são todas exemplificativas, mas não exaustivas, né? A gente não tem uma lista pronta. E a gente não vai ter para a relação de trabalho também. E esse, claro, gente, né? O argumento é esse, que seria muito difícil estabelecer essa lista do que seriam atividades. Nós vamos ver depois que o ministro Marco Aurélio até propõe
que se estabelecesse uma fixação do que seria atividade de risco para esse fim, tá? O que ele menciona aqui, então, que essa possibilidade objetiva não surge como uma coisa sancionatória, então, mesmo a responsabilidade objetiva não tem um objetivo punitivo, a gente sempre fala, a responsabilidade civil tem um objetivo reparatório, ressarcitório, e no caso do dano moral tem uma função pedagógica também, os valores são estabelecidos também pensando nessa função pedagógica, mas não há propriamente uma função punitiva na responsabilidade objetiva. É só para facilitar a responsabilização, não é para trazer uma punição ao causador do dano que não tem agido com culpa. É uma forma de privilegiar a vítima e não o causador do dano, ok? Ou aquele que permitiu que o dano fosse causado, como aconteceu aqui no caso, tá? Então ele diz, é um direito reparatório às vítimas, em que, para verificar o dolo ou culpa, a vítima ficaria sempre sem reparação, porque seria impossível verificar o dolo ou culpa. Então, por isso, é importante se considerar assim. E aí ele diz que, se isso acontece pelo Código de Defesa do Consumidor, que não é para penar, mas para proteger, por que não para o trabalhador, que também seria merecedor dessa proteção? Então, ele diz que a natureza que implica riscos maiores é a natureza da atividade, não momentânea, e sim no geral. Então, ele dá um exemplo, um assalto a um templo budista, como prever que isso vai acontecer? Então, não é um risco previsível, não é um risco natural, não é um risco inerente àquelas atividades, né, do templo budista. Então, como prever uma situação dessa? Não é essa situação que ele está falando, ele está justamente falando o risco é da atividade. Então, para quem trabalha armado, com colete à prova de balas, dentro de um carro forte, essa pessoa está sujeita ao risco. E ele até fala de um argumento que acontece, que tem muita gente que diz, bom, mas ele escolheu a atividade. Então, como ele conhecia o risco, ele então não pode se beneficiar disso depois da existência do risco para uma indenização. Ele diz, não importa se ele escolheu ou não escolheu, a atividade continua sendo de risco, ele escolhendo ou não escolhendo. Então, é como se fosse uma excludente da responsabilidade, o trabalhador ter escolhido aquela atividade de risco. E ele diz que esse não é, de fato, um argumento válido, porque é a atividade em si que traz o risco e é isso que traz o dever de indenizar. Então, ele fala que trazendo esse risco fora do comum, temos que ter a aplicação do Código Civil, porque ele diz que se o constituinte pretendia proteger o trabalhador e por isso trouxe um rol exemplificativo no artigo 7º e o dever de indenizar, como não se aplicar isso ao trabalhador, essa responsabilidade objetiva, que seria muito mais adequada aos direitos sociais. Então, se a gente aplica esse dispositivo para o direito privado, mais ainda numa relação tutelada social, que é a relação de trabalho. Aí ele cita como exemplo, ele traz diversas decisões que já adotaram essa linha, né? Porque para isso chegar no STF é porque isso já vem sendo discutido há muito tempo. Ele traz um exemplo que eu acho bem interessante a gente mencionar. Então ele fala assim, em virtude desse tiroteio que aconteceu ali na saída do supermercado, um trabalhador e um transeunte, um consumidor de dentro do supermercado, fossem atingidos por balas, né, por tiros. O transeunte, o consumidor, certamente invocaria a responsabilidade objetiva e ninguém ia discutir que aquela responsabilidade objetiva caberia. E aí o trabalhador teria que comprovar dolo ou culpa do empregador para isso? Como tratar não isonomicamente a situação que é exatamente a mesma de hipossuficiência, de vulnerabilidade? Mas é porque ele estava trabalhando, mas o risco do empreendimento não pode ser dele, né? Então, justamente por isso. Então, com isso, ele entende que é compatível e sugeriu essa tese. E aí ele sugeriu a tese que eu tinha mencionado para vocês, que é a tese do risco criado, ou seja, o risco de determinadas atividades e não o risco de qualquer atividade, porque senão aí se aplicaria a qualquer situação a responsabilidade objetiva. E a ideia aqui é justamente para se aplicar naquelas atividades de risco. O ministro Fachin votou com ele, mas ainda desenvolveu um pouco mais o tema, falando que há necessidade de garantir um meio ambiente de trabalho saudável para o trabalhador. Então, isso também se dá pela responsabilidade objetiva, pela teoria do risco nas atividades perigosas que geram danos ao trabalhador, né? No caso do acidente, que é um acidente de trabalho, sabe, gente? O assalto é um acidente de trabalho, né? Porque ele estava exercendo a atividade dele. O ministro Barroso é que acaba votando um pouco diferente. Ele só explica
que ele acha que a responsabilidade é objetiva, mas que o risco deve ser limitado ao que está previsto no artigo 193 da CLT, que é o que trata do adicional de periculosidade. Então, para ele, as atividades de risco para fins de responsabilidade objetiva deveriam ser só aquelas do artigo 193, explosivos, inflamáveis, eletricidade. Nisso, ele fica vencido, porque ele queria que a tese abrangesse o artigo, essa previsão do artigo 193, e isso não foi, na maioria dos votos, não foi assim que foi entendido. A ministra Rosa Weber, que é oriunda da Justiça do Trabalho, cita uma série de decisões e trata da questão da responsabilidade civil, e ela utiliza como argumento, além de votar com o relator, imprimir máxima eficácia social ao direito fundamental do trabalhador à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, ela diz o seguinte: quanto mais se adotar responsabilidade objetiva em termos de acidente de trabalho, mais se está estimulando que o empregador adote medidas realmente preventivas para evitar o acidente. Porque, infelizmente, isso acontece muito de a empresa se preocupar mais em garantir que ela possa comprovar que ela não agiu com culpa, se ocorrer o acidente, do que em prevenir propriamente a sua ocorrência. Então, a ideia aqui da ministra Rosa é que, se você usa uma responsabilidade independentemente de culpa, ainda que em determinados casos concretos, vai haver uma maior preocupação da empresa em evitar que aqueles acidentes aconteçam. Até me parece que, para o caso concreto da questão do assalto, não consigo imaginar muito bem como é que isso aconteceria. E até eu entendo porque que esse assunto teve que vir para esse recurso extraordinário, porque por muitos anos se entendia que qualquer tipo de assalto seria fato de terceiro, e que o fato de terceiro excluiria a responsabilidade civil do empregador. Então, como foi um assalto, foram terceiros que assaltaram, isso excluiria a responsabilidade porque tiraria o quê? A culpa do empregador. Então, para se manter a responsabilidade do empregador nesse caso, e inclusive do tomador ou do contratante na responsabilidade subsidiária, você tem que usar a responsabilidade objetiva a partir da teoria do risco. E quem corre o risco é o empregador, que desenvolve aquela atividade com mais risco do que aos outros da coletividade, ao trabalhador mais do que aos outros da coletividade. Então, isso é muito importante. Nós temos sairmos dessa ideia de que o assalto sempre vai ser fato de terceiro e que isso sempre vai excluir a responsabilidade do empregador. O assalto em si é fato de terceiro, mas se vai excluir ou não a responsabilidade vai depender do tipo de atividade que é desenvolvida, do tipo de atividade que é desempenhada pelo empregador e, portanto, pelo trabalhador. Por isso, a importância disso vir nessa matéria, né? O ministro Gilmar também vota com o relator, ele desenvolve uma série também aqui de teorias, mas mais ou menos dentro disso, assim, a regra é de responsabilidade subjetiva pura pelo artigo 28 do artigo 7º. No caso de desenvolvimento de atividade de risco, a responsabilidade é subjetiva com presunção de culpa, essa é a linha dele. E se for, quando tiver lei considerando a atividade como de risco, aí seria o parágrafo único do artigo 927. Então, vejam, mesmo quem concorda, não concorda plenamente. Isso fez com que, no fim, houve uma votação e foi considerada a tese do ministro relator mesmo. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou, quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Então, ficou uma regra bem geral para justamente não entrar nessa questão, porque o ministro Gilmar já queria que fosse na atividade de risco sem previsão legal, na verdade é subjetiva, com culpa presumida. Só se estiver na lista de atividade de risco é que vai ser realmente responsabilidade objetiva. E aí, qual é a lista de atividade de risco? Por exemplo, para o ministro Barroso, para o ministro Marco Aurélio, era se fosse do artigo 193, que é da periculosidade, quando na verdade a gente sabe que agentes insalubres também podem favorecer a ocorrência de um acidente e, obviamente, a ocorrência de doença. Então, se é uma atividade em esgoto, lidando com produtos, com resíduos biológicos e tudo mais, isso também traz doenças graves, inclusive rapidamente, também pode ser considerado uma responsabilidade objetiva pela teoria do risco. Certo? E nós não temos um risco baseado num risco de morte imediata,
de perda da vida. Esse risco não precisa ser tão grande, ele pode ser um risco inerente à atividade que possa ser de grave prejuízo à saúde. Então, aqui o entendimento foi pela compatibilidade. Vai ter que ser analisado em cada caso concreto. A tendência é que a jurisprudência trabalhista vá criando atividades que são consideradas de mais risco do que outras, como, por exemplo, essa questão do vigilante, carro forte, transporte de valores nesses termos, e com isso se vai criando alguns entendimentos. E para aquilo que não for natural o risco, né, ou seja, certamente em posto de gasolina, locais com inflamáveis, com explosivos, vai haver essa consideração, porque já era essa dica que o STF, que os ministros que votaram divergente foram, né? Já deram a dica. E aí, com o tempo, a gente vai desenvolvendo. Então, é importante ter essa decisão, é importante usar essa tese de repercussão geral, porque os advogados que pretendem levar esses assuntos até o TST ou até o STF precisam já pré-questionar essa matéria. Então, é importante, quando se faz uma petição inicial de responsabilidade civil, eu sempre falo isso, falar do 927 do parágrafo único, se entende que é atividade de risco, pedir a responsabilidade objetiva, mas sucessivamente a subjetiva, e tentar fazer prova da culpa também, ou pedir pelo menos a inversão do ônus da prova, ou seja, ir buscando as formas dentro do processo alternativas, mas sempre citando já esses artigos que são do Código Civil e o artigo 7º, 28, com a tese do tema 932, para garantir que isso possa chegar até o Supremo, se necessário for. Então, é importante ter todos esses artigos, esses dispositivos para mencionar. É isso então, continuem comigo sempre, por favor. Quando quiserem sugerir alguma matéria específica, algum tema, algum acórdão para comentar, fiquem à vontade, eu vou adorar. Muito obrigada, até a próxima.